E aí, gente, aqui é o Vidal. Tô gravando mais um vídeo, dessa vez para falar de um livro que gerou o filme que ganhou o Oscar esse ano. Vocês já devem imaginar por causa do título que vocês leram, né? Não tem nem como fazer surpresa aqui no YouTube. Mas é 12 anos de escravidão. Eu recebi esse livro da Companhia das Letras, da minha parceria. Ele é publicado pelo selo Penguin, né? O selo Penguin Company, que é o selo da companhia, um dos selos. E eu tô aqui com o livro. E a primeira coisa que eu vi, que eu falo aqui, é um pouquinho da diagramação, né? Primeiro eu falo da diagramação, depois eu falo da história, depois eu falo do filme. Né? O livro, quando chegou, veio com essa capa aqui, que eu acho que é um pouco triste, porque eu não gosto de livros que tem a capa do filme. Eu até entendo que a editora precisa vender o livro, e isso é uma forma de divulgar, né? Muita gente não sabe que uma obra é baseada num livro, e quando ele vê a capa, ele fala, nossa, nem sabia, e acaba comprando. Mas aqui é uma coisa positiva, porque é uma jacket, né? A capa é essa aqui, que eu acho muito mais bonita, e eu acho que é uma atitude viável as editoras fazerem esse tipo de coisa, né? Elas colocarem uma jacket do filme, já que tem muita gente como eu que não compra, eu particularmente não gosto de comprar livros que tem a capa do filme, mas como é uma jacket, eu acho que é viável para os dois, tanto que a editora consegue vender o livro, quanto que quem não compraria a capa do filme compra dessa forma. Então aí, aprenda outras editoras como se faz, né, para não lançar livros com a capa, né, de um filme que ninguém quer. Enfim, vou falar um pouquinho da obra primeiro. Ela foi lançada em 1853, foi escrita ou narrada, né, eu não peguei isso direito, pelo Solomon Northup, né? Ele escreveu essa obra aqui, uma biografia. Ela não tem um valor literário muito grande, por assim dizer, né? O que eu quero dizer com valor literário? A forma como ela é escrita é bem simples, não tem muita coisa inovadora, nada muito fora do comum, mas, em contrapartida, o valor histórico desse livro é muito importante. Tanto é que, na época que ele foi lançado, em 1853, ele teve um forte impacto, né? E ajudou na luta contra a escravidão, né? na abolição da escravatura. Então esse livro acabou tendo uma importância muito forte, né? Nesse sentido. Falando um pouquinho sobre a obra em si, sobre a história, né, na verdade, o Solomon, ele era um sujeito livre, ele nasceu livre, ele nasceu no Nova York, se eu não estou enganado, e os pais dele já eram livres. Os Estados Unidos tem essa divisão, né, do norte e o sul, por ser o último a libertar os escravos, por ainda ser escravocrata por bastante tempo, acabou tendo um pouco de tendência racista até hoje, a gente vê reflexo disso. E os Estados Unidos ainda tinha esse negócio de cada estado ter suas próprias leis, né, e eu acho que até hoje tem um pouquinho disso, eu não entendo muito bem, eu posso estar pisando em ovos aqui agora, falando isso, mas acho que isso influenciou um pouquinho para que a escravidão fosse mantida em alguns estados lá. Solomon nasceu livre, como eu falei, ele era um sujeito estudado, sabia ler, escrever, tocava violino muito bem, inclusive ele complementava a renda da casa dele, tocando violino em festas, ele era muito requisitado nesse sentido. Era um sujeito viajado, né, ele conheceu vários estados dos Estados Unidos e várias cidades do Canadá, então ele era um sujeito erudito mesmo, ele conhecia, era um sujeito instruído. E como é que ele acabou virando escravo, se era um sujeito livre? Ele, como ele tocava violino, eu já falei, ele foi convidado por dois sujeitos que foram apresentados a ele para tocar, viajando com ele durante um tempo, 1 mês, 2 meses, no circo, né? Eles tinham que alcançar o circo que eles trabalhavam, e nessa parceria eles pagavam para ele uma quantia de dinheiro que ia ajudar. Isso Salomão acaba aceitando e vai com esses dois sujeitos. Só que acontece, esses dois sujeitos acabam enganando ele, dopa ele, né? Ele acaba ingerindo uma bebida com uma droga, quando ele vê, ele acaba virando escravo. Mas como é que ele vira escravo se ele era um sujeito livre? Então é que está o porém da história. Os negros tinham que ter um salvo-conduto, ou uma carta dizendo que eles eram livres para viajar nos estados do sul. Se eles fossem pegos sem esse tipo de carta, né, eles podiam ser escravizados, olha que absurdo, né? E foi isso que aconteceu com ele. Como ele foi dopado, ele acabou acordando sem roupa e sem documento nenhum, né? Então ele acabou sendo tornado escravo. E quando ele tentou indagar para os caras que capturaram ele no cativeiro, falando que ele era um homem livre, os caras começaram a espancar ele, batendo ele com tanta força que o taco que eles usavam para bater, o taco quebrou ao meio. Então ele decidiu que não ia mais falar que era um homem livre até ter a oportunidade disso. Então ele é transportado de barco, no barco ele tenta fazer motim, acaba não dando certo porque tem um surto de varíola, e um dos caras que faz parceria com ele, que eram 3, que ia tentar tomar o barco, morre de varíola, e acaba que ele fica doente também, e não consegue esse plano. No meio do caminho ele tenta várias vezes se libertar, inclusive ele tinha um pouco de, não sei se é preconceito, quando eu era mais novo, quando tinha aula de história, eu pensava, por que os negros, já que são em maioria, não lutam pela liberdade deles, né? Por que eles aceitam isso tão fácil? Sei lá, tinha casa grande que, no caso engenhos ou coisas do tipo, que tinha, sei lá, 5 brancos e
300 negros, né? Mesmo se os caras brancos tivessem armas de fogo, acho que os negros conseguiriam subjugar os brancos e se fugir, né? E aqui no livro eu consegui entender um pouquinho isso, porque que esse tipo de coisa acontece. Mais pra frente eu vou explicar. Então o Salomão acaba passando por alguns donos, né? Ele vai sendo vendido. Então o primeiro dono dele, ele fala que é um dono muito bom. A gente acaba não entendendo. O próprio Salomão fala que não julguem o senhor dele, dono dele, primeiro. Porque ele era um sujeito muito bom. Ele lia a Bíblia para os escravos, inclusive era muito criticado pelos outros donos de escravos, falando, você não deve dar atenção para esses negros só servem para trabalhar. O Salomão fala que ele era apenas um homem preso ao seu tempo, que é muito difícil você viver numa sociedade onde todo mundo pensa daquela forma, você pensar diferente. É muito difícil você ser à frente do seu tempo. Inclusive, tem gente que critica o Monteiro Lobato falando que ele era racista. Gente, ele era um homem preso ao seu tempo. Inclusive, eu pretendo fazer um vídeo sobre o Monteiro Lobato falando justamente sobre isso. Então ele fala que o primeiro dono dele era um cara muito bom, tratava todo mundo bem, os escravos, mas acontece que um dos mascates que, não sei se é mascate o nome, que cuida lá da fazenda, tem uma rixa com o Salomão, porque o Salomão é um sujeito inteligente, sabe dialogar, e ele acaba implicando com ele, porque ele trabalha muito bem. E ele arranja motivos pra querer matar o Salomão. Então o dono do Salomão, esse dono que era bom, acaba vendendo ele para outro dono. E ele vai acabar parando lá na fazenda de algodão, que lá é uma coisa muito mais difícil e que se passa 10 anos da história. A fazenda de algodão, cara, é uma coisa muito tensa, porque é o seguinte, ele vai explicando com detalhes como acontece o plantio, como eles são alimentados. Primeiro eu vou falar do plantio. O plantio é o seguinte, eles vão passando em fileiras, plantando o algodão. Se um escravo se atrasa na fileira, ele é chicoteado, né? Quando tem a época da colheita de algodão, a média de colheita é mais ou menos 90 quilos cada escravo consegue pegar, né? Se o escravo colhe abaixo da média, ele é punido, ele leva 10 chicotadas. Então toda vez que eles vão levar o saco de algodão é uma coisa tensa. Todo dia eles têm que ir lá, eles ficam esperando a pesagem para saber se eles vão ser punidos. Outro detalhe é que se eles colhem menos algodão do que o dia anterior, ou seja, se ele colheu 110 quilos hoje, e no outro dia ele colhe 100 quilos, ele é punido também. Então é aquela coisa tensa, né? Que você não pode colher abaixo da média, nem colher aquilo que você colheu no dia anterior, né? Então é uma coisa que você trabalha numa tensão incrível. Muitos escravos tentavam fugir, mas para você sair da fazenda você tinha que ter salvo-conduto. Até para você ir numa venda comprar coisa pro seu dono, sei lá, um saco de arroz, ou coisa do tipo, você tinha que ter um salvo-conduto, senão qualquer homem branco podia te capturar, te chicotear e te levar pra cadeia, né? Ou muitas vezes você podia até ser enforcado. E o Salomão era um sujeito, por ser instruído, ele acabou esperando a oportunidade para ele tentar fugir, e ele tentou várias vezes, né? Ele não, quando o patrão perguntava se ele sabia ler, ele negava, ele começou a assumir, ele não falou o nome verdadeiro dele, e acabou fingindo que era um escravo mesmo, até surgir a oportunidade. Oportunidades surgiram várias vezes, mas nenhuma deu certo. Uma delas, um sujeito que se mostrou amigo dele, um branco, né, conversava com ele, ele pediu para que ele enviasse uma carta. E quando ele combinou com o cara de enviar a carta, esse sujeito acabou dedurando ele pro dono, né? E acabou dando merda lá. Uma coisa interessante nos detalhes da colheita de algodão é que, como a punição ocorria várias vezes, o escravo acabava muito machucado, ele tinha que continuar colhendo, né? Acordava às 6 da manhã e só parava quando o sol se punha. Não tinha nem intervalo para lanche, pra vocês terem ideia. E alguns escravos estavam tão feridos e eram obrigados a trabalhar que eles fugiam, se escondiam no mato e ficavam assim vários dias até se recuperar. Aí eles voltavam pro dono, cara. Eles voltavam pro próprio dono e recebiam punição, mas nem se comparava à punição primeira que eles recebiam por não terem colhido o suficiente. E então era uma maneira deles sobreviverem, né? Porque se eles continuassem colhendo e levando chibatada todo dia e não conseguindo cumprir as metas, eles iam acabar morrendo, então eles preferiam fugir e se recuperar. Outra coisa, a alimentação, né? Que eu falei um pouquinho. Eles recebiam uma ração para a semana inteira. Muitas vezes a ração já vinha podre, né? Carne de porco. Normalmente era pão de milho e carne de porco. E já vinha bichada com bicho. Então eles tinham que, à noite, eles iam pela madrugada caçar porco, ou aqueles porco-espinho, né? Ou peixe, e eles tinham que se virar, né? O próprio dono não dava o alimento, né? Haviam exceções de donos que davam o alimento, mas nesse caso, esse dono de algodão dele, chefe, né, da fazenda de algodão, não era um sujeito cruel. Você acaba entendendo um pouquinho por que os escravos não fugiam, porque eram negados tudo, eles eram mal instruídos, até o Salomão tinha medo de se revelar que sabia ler para outros escravos, porque os escravos eles deduravam, eles tinham aquela mentalidade, eles nasceram daquela forma, viveram daquela forma, não tiveram instrução nenhuma, então eles não desenvolveram nenhuma forma de pensamento de liberdade. É engraçado até você ver que o homem branco também era refém dessa margem de pensamento, né? Você pode até pensar, nossa, mas eles escravizavam, mas eles eram reféns da forma de pensamento da época. Tanto é que aqui ele narra uma criança, o filho do senhor de engenho lá, de algodão, uma criança de 6 anos,
e brincava de chicotear os escravos, e o pai aplaudia, ria. Então ele brincava desse jeito e achava natural. Um escravo, quando era chicoteado lá, ficava preso lá no tronco, sangrando, as crianças, os próprios escravos achavam aquilo natural e continuavam a vida normal, brincando. E o filme retrata muito bem isso. Bem, o livro, já estou contando boas partes dele aqui, eu não vou estragar a história. Quem quiser ler, lê. Quem quiser ver o filme está bem fiel. Teve que ter adaptações, é lógico. O filme está bem mais cruel do que o livro, por assim dizer, em algumas partes, né? Mas eu acho justo que tenha mostrado essa crueldade, porque nem todas as crueldades o livro consegue relatar de forma que te choque. Então acho que o filme tem que ter mesmo esse fator de chocar a sociedade quando vê como os negros eram tratados. Mas enfim, esse é um livro que eu acho que todo mundo tem que ler. Assim, apesar da escravidão dos Estados Unidos ter as suas peculiaridades em relação à escravidão do Brasil, escravidão por escravidão nenhuma merece ser aceita, né? Inclusive, eu estava lendo uns livros sobre história da Grécia, e a escravidão grega não se compara à escravidão dos escravos negros, né? Totalmente diferente. Se você usa isso como argumento, falando, mas os brancos já foram escravizados em algum momento, não é a mesma coisa. Se você estudar um pouquinho de história antiga, você vai ver que a ideia de escravidão para os gregos era muito diferente do que é aqui nas Américas, né? Enfim, eu não vou contar toda a história do livro, né, porque são 12 anos, né, tem muitos detalhezinhos aqui. O filme também está muito bom, recomendo bastante. Recomendo os dois, pra falar a verdade, né, o filme ganhou Oscar, e é uma das poucas vezes que eu concordo que o Oscar que aquele filme merecia. Não era o meu filme favorito, né, o meu filme favorito, o Lobo de Wall Street, eu gostei muito mais, mas eu acho que o 12 anos de escravidão merecia ganhar o Oscar, porque a proposta do filme é muito melhor do que... O Lobo de Wall Street é um filme pra você rir, fala de um criminoso, e a gente acaba tendo empatia por aquilo, e eu acho que não seria justo aquele filme, por mais que seja um filme bom, ter ganhado o Oscar. Acho que o 12 anos de escravidão merecia muito mais, e fica aqui a dica, né? Eu comecei a ler agora, me interessar por livros que falam sobre isso, sobre escravidão, já tinha aqui, comecei a ler Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, e o livro do Gilberto Freire, que é Casa Grande e Senzala, que eu já tinha aqui, que são livros de história. Existem outros livros americanos também, que falam sobre escravidão, como Acabando do Pai Tomás, se eu não estou enganado, acho que esse é o nome. São livros que eu acho que merecem ser lidos pra gente até criar um pouco de senso crítico em relação a tudo isso que foi. Eu acho que é isso que eu tenho que falar, né? Não tem mais nada para falar do vídeo. Curta, compartilhe. Espero vocês, né, no próximo vídeo. E um bom dia para todo mundo, boa semana, um forte abraço.